Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, companheiros. Que Deus vos abençoe nesta noite tão maravilhosa que estamos adentrando e agora ocupando este horário para juntos comentarmos, falar, estudar um pouco sobre a palavra do Senhor. Palavra esta que vem nos dando firmeza, nos dando conhecimento, nos dando alegria e nos dando disposição para crer cada dia mais e mais em Jesus Cristo. O intuito dessas lives é de que você possa realmente ser abençoado por Deus. Todos os irmãos, irmãs, não importa a sua igreja, a sua crença, o que nós desejamos é que o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, possa estar ancorado em vossos corações e através dessa palavra você possa adquirir força, garantia de vida eterna quando realmente você aceita isso, né? Isso não é para quem quer, nem para quem corre, mas é para quem Deus se compadece. E se Deus está movendo no seu coração, se Deus está falando na sua alma, é sinal que você é um filho, uma filha de Deus, tá bom? Quem tem esse imenso prazer de nos cumprimentar, esse irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, né? Temos um pequeno templo aqui, na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. E se você nos deseja fazer uma visita, então aí está o endereço e você possa vir realmente cultuar o Senhor conosco. Nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E hoje estamos no culto especial, aqui na live, aqui no escritório, nesta noite abençoada por Deus de quarta-feira. Que o Espírito Santo ajude a você que está agora entrando aí, parando seus afazeres, ou mesmo fazendo seus afazeres, mas antenado, né? Com a antena ligada aí na palavra de Deus, e eu espero que Deus possa ajudar os vossos corações, tá bom? Deu problema no computador, estou usando o celular, talvez não dá para rodar muitos hinos aqui, mas eu creio que Deus vai nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos nesta hora, que o Espírito Santo nos ajude enquanto estamos aqui na presença dele, esperando que ele possa sempre derramar as ricas bênçãos sobre nós, né? Derramar as ricas misericórdias dele sobre nós, nós vamos sair daqui realmente abençoados, acompanhados por Deus, sabendo que Deus é poderoso para vir morar em cada coração, tá bom? Deus vos abençoe, que o Espírito Santo prossiga falando no coração de todos os nossos amados irmãos, nossas irmãs, vocês que sempre nos acompanham, esperamos que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Vamos ouvir mais um pouquinho da faixa musical e depois eu quero já ler com os irmãos na escritura que se encontra Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8. Apocalipse capítulo 1, os dois versos 7 e 8. E o tema será cumprindo profecias, ok? Deus tem uma obra profética nesse tema, cumprindo profecias. Enquanto você vai buscar sua Bíblia para acompanhar conosco, vamos ouvir aqui mais um pouquinho desse solo abençoado.
Graças a Deus. Vamos então, irmãos, para a escritura anunciada, né, que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, os versos 7 e o verso de número 8, que para nós é tremendo esse versículo, né, esses dois versículos, assim como toda a Bíblia, para nós, é tremenda, mas eu escolhi esses dois versículos para nós meditar um pouquinho. É um pequeno tema, cumprindo profecias. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 7 e 8 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu quero mais enfatizar no verso 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amado Deus, Pai bendito, abençoe que nossos corações, nossas vidas, nossas almas sejam voltados um pouquinho para Ti nesta noite, enquanto encontramos esse grande privilégio para ouvir o Senhor falar conosco. Ajude todos os nossos corações, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Pai, nós entregamos em Tuas mãos, que tenhamos uma ótima meditação, um bom companheirismo em torno da mesa, ó Deus, essa mesa farta que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado, Senhor, até aqui. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, e aqui estamos oferecendo essa oração, pedindo por graça e misericórdia, ao mesmo tempo te agradecendo por tudo. Abençoe todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, eu escolhi esse tema que eu achei muito interessante, que Deus é o cumpridor das suas profecias. E todas as profecias foram dadas pelos profetas desde o passado, vejam só, e também dada pelo profeta maior, que é o profeta dos profetas, que é Jesus Cristo, o justo. Mas o importante para nós é que todas as profecias são cumpridas, e aquelas que ainda não cumpriu, nós devemos esperar, porque a seu tempo ela vai cumprir. Amém? Então, tema cumprindo profecias. Mas no verso 8 aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Não está você feliz em saber que existe um Deus assim? Um Deus poderoso? Um Deus que realmente ele exige e que nós prestamos conta do que nós estamos fazendo. Porque Deus, Jesus Cristo, é Deus manifestado. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega. E diz assim, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém? Nós carregamos essa alegria no nosso coração. Agora, por ele ser o Alfa e o Ômega, provavelmente ele conhece tudo. Porque tudo foi feito, foi criado por ele. E Deus não precisa de que ninguém o ajude interpretando algo. Deus não precisa disso. Amém? Deus não precisa de ninguém o ajudar a interpretar suas ordens. Quer dizer, não precisa ninguém interpretar a Bíblia Sagrada. Não precisa nenhum homem, nenhuma mulher, nem erudito, nenhum sistema interpretar a mensagem. Não precisa, porque o Espírito de Deus, ele mesmo é o próprio intérprete da palavra, porque ele é a palavra. Para quem não sabe, nós somos ensinados que o Espírito Santo se alimenta da própria palavra. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. Amém? Então ele é o ontem, o hoje e eternamente. Graças a Deus, porque esse Deus não tem sombra de variação. O que ele fez lá no passado, ele está fazendo hoje e continua fazendo. Ele é autoritário sobre a sua própria palavra. Deus dá o mandamento e o nosso dever não é questionar o mandamento, não é tentar tornar aquilo mais fácil. O nosso dever não é interpretar, mas o nosso dever é obedecer, viver a palavra de Deus. E que Deus vos abençoe, meus amados, para que nós possamos realmente estar assim, sempre lembrando que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus não deixa nada para que o homem depois possa colocar as suas mãos ali, não. Deus não aceita isso. A glória dele não divide a outro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus dá as ordens e não precisa
ele toma conta disso. E Isaías disse, Isaías mesmo falou, Isaías disse que uma virgem conceberá. Amém? E Deus cumpriu o que Isaías falou 712 anos depois. Amém? Porque ele é um cumpridor de profecias. Aleluias! Ninguém precisa dar ordem para Deus e tentar guiar a Deus e tentar formular a palavra de Deus. Não precisa disso, gente. O que nós temos que ter senso é de ouvir de Deus e obedecer o que Deus tem falado para nós. Amém? E tudo que Deus tem falado para nós é o basta. Não adianta fazer como Balaão, não adianta fazer como os outros aí que tentavam a Deus. Mas todos que tentaram a Deus, todos que levantaram contra Deus, como Coré, Datã e Abirão, esses aí pereceram, irmãos. Não adianta fazer frente a Deus. Amém? Deus sempre cumpre. Nós temos que seguir as instruções da palavra em seu sentido divino. Em seu sentido divino. Você sabia que a palavra de Deus tem um sentido? Isaías 55 diz assim, que aquela palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá uma afinidade, um porquê, né? Um propósito daquilo que a enviei. Se Deus enviou algo ali, Deus sabe por que ele fez isso. Se Deus enviou um profeta em nossos dias, ele sabe por que ele tem feito isso. É porque justamente nessa era ele está selecionando das denominações, da chamada igreja por aí afora, uma noiva eleita para o arrebatamento. Então ele enviou Eliezer, amém? Para juntar esses filhos dentro da sua palavra. Mas você tem que ter sentido para entender. Se nós notarmos um pouquinho, em Daniel capítulo 9, o verso 23, quando sabemos que Daniel era um grande homem de Deus, e Deus queria mostrar para Daniel as profecias, mostrou para ele a profecia, e também já mostrando o cumprimento das profecias. Inclusive, a profecia de Daniel que está se cumprindo nesses tempos. Mas por as pessoas não entenderem a Deus, não pegar o sentido da palavra de Deus, eles perdem, porque tem uma visão míope. Eles não conseguem, não têm nível, não têm altura para acompanhar o mover de Deus. Aí se perde, se atrapalha tudo, e daqui a pouco não dá conta nem do que estão falando mais, porque não sabe do que estão falando. Falam, porque a pessoa falar não tem uma experiência, não tem um novo nascimento. Então vejam bem, mas em Daniel capítulo 9, verso 23, em diante, nós entendemos que um anjo falou para Daniel assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Se nós não olharmos para a palavra de Deus, irmãos, nós não vamos entender a visão celestial. Amém? Se nós não olharmos, não atentarmos, é como creio que São Judas falou, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, como escaparemos nós? Mas nós temos que nos policiar e nos dar conta da hora que estamos vivendo, o que Deus está fazendo e o que Deus prometeu fazer. Tantas as coisas que Ele prometeu boas, como aquilo que Ele também falou em Mateus 25, que vai acontecer, virá a acontecer. Amém? E não adianta ninguém buscar justificativa e depois falar assim, mas esse Deus é ruim. Mas não, Deus tem um tempo difícil, está tratando de encontrar alguém que Ele possa confiar e derramar o seu poder, o seu espírito na vida dele. Na vida dela, mas infelizmente muitos fazem como aquele jovem que foi até Jesus e o seu Senhor falou, vá lá e convida ele para vir cear comigo, para vir comer comigo. O rapaz chegou lá, esperou todo o tempo, quando encontrou Jesus, deu às 9 e voltou para trás. Vamos para falar, como que pode uma pessoa chegar diante da vida eterna, aleluia, diante do poderoso e não sentir nada? E muita gente é assim. Eles ouvem, nunca chegam ao conhecimento da palavra. É como jogar água nas costas do pato. Bate em cima ali, escorre para baixo ali. Não... Veja só, infelizmente é assim. Mas nós temos que pôr bem sentido na palavra para entender a visão. Mas muitas pessoas estão colocando sentido nos dogmas, nos credos, naquilo que os homens apregou para si. Veja só, e muitos chegam até comichões dos ouvidos no tocante à verdade e querem amontoar para si doutores, homens que pudessem lhes explicar conforme as suas próprias concupiscências.
Eles não estão preocupados em acertar com Deus. Eles não estão preocupados em obedecer a Bíblia Sagrada, mas quer obedecer uma organização. Eles acham mais fácil isso. Obedecer um preceito, um mandato de um homem e ter o seu registro vinculado à denominação do que estar garantindo a vida eterna através da Bíblia Sagrada. Infelizmente é assim, todo o tempo foi assim. Mas a Bíblia diz assim: no princípio da tua súplica saiu a ordem, eu vim para o declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olha, examine a Escritura. Jesus falou dessa maneira: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas, quem? As Escrituras, a palavra, que de mim testificam. Mas muitas pessoas não querem saber disso. Amém? É por isso que hoje eles estão preocupados, né? Estão preocupados quanto ao mensageiro dessa era, e isso e aquilo, e falam, e desfalam, né? Rejeitam, criticam. Mas nós temos algo que o profeta diz aqui. Eu tenho muitas citações de mensagem aqui, direto das gravações da Voz de Deus, e eu quero ler para os irmãos. Eu quero ler para os irmãos. Amém? Era bom se tudo que está anotado tivesse anotado, assim, em ordem, assim, para colocar, para que vocês não perdessem o sentido disso. Mas nesta noite, toma, pois, bem sentido na palavra, para você entender a visão que Deus está cumprindo profecia. Só não vê quem não quer ver. Analisa isso, irmãos. Está diante de nossos olhos. Muitos não conseguem ver. Mas o profeta diz assim: quando o homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho, ele diz que os dias dos milagres são passados. Isto é semente de discrepância. Eles ficam na porta, nem entram, não deixam ninguém entrar. Aí se alguém descobre alguma coisa da palavra, vai consultar ele, ele já fala que aquilo é do diabo, não se fica com aquele grupo, não se movimenta com isso. Gente, examine as Escrituras, examine a mensagem da hora, e veja se a mensagem realmente não está dentro das Escrituras. Para você mesmo, meu irmão, minha irmã, vocês que nos ouvem, e vamos parar de cochear em dois pensamentos, ficar olhando esses movimentos que tem por aí afora. Vamos olhar a palavra de Deus, indagando uma boa consciência, justamente convertida diante de Deus, para ver o que Deus está fazendo para conosco. Amém? Então os dias dos milagres são passados, e isto é semente de discrepância. Quando o homem se levanta e diz que ele é um ministro, né, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto o corpo físico. Veja só, Deus manifestado em Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto é semente de discrepância. Quando a pessoa diz que ama a Deus, mas não crê que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele acha que Deus muda. Deus não muda, Deus não tem sombra de variedade, Deus não é homem para que minta, Deus não é esses tipos de gente por aí que fala uma coisa hoje e amanhã é totalmente diferente, e nem vê sequer que não lembra o que falou. Mas Deus não. Deus pedirá conta de tudo que foi dito. Amém? Quando ele diz que milagres na era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. Porque Deus contratou no primeiro ministério lá, no último ministério, Deus trabalhará perfeitamente também. Deus concluirá a obra do ministério, irmãos, na igreja verdadeira, na noiva escolhida por Deus, e através do Eliezer, um grande profeta mensageiro, que Deus colocou para ajudar a pequena noiva. Eu espero estar sendo claro para os irmãos entenderem isso. Nós ficaríamos de velha iluminação, né? Pegaríamos um dogma, um credo ali, e protegia tudo isso lá, se não fosse a mensagem da hora. Então o profeta continua: quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isto é semente de discrepância. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isto é semente de discrepância. E o mundo está cheio disso, hein? Isto comprime e sufoca o trigo. Tem tanta gente boa aí, irmãos, que estão perdidos e não sabem o que faz. Mostrando uma determinada mensagem assim, que muitas pessoas, às vezes, são até pessoas boas, mas não congregam, não vêm para a igreja, porque vem tantas decepções. Veja só, mas são pessoas boas, que querem estar certo, mas às vezes onde vão,
Não está a palmatória, como diz a palavra de Deus. Agora veja, o profeta diz assim que é a mesma mensagem. Na mensagem obra-prima, essa que eu terminei de ler aqui, a semente de discrepância. Agora a obra-prima. O primeiro ministério e o último ministério serão o mesmo. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. Irmãos, vamos abrir os olhos, acompanhar pela fé, pedir graça a Deus para nós enxergarmos essas coisas. Vamos parar de enxergar no nacionalismo por causa disso, por causa daquilo outro. Gente, não faça mais isso. Tenha uma experiência no Calvário, desça até o vale de Jaboque, busque, clame ao Senhor Deus e Ele vai te ajudar. Amém? A primeira mensagem, a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Haverá um dia em que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. E justamente nesta era que estamos vivendo, era escura, negra, de trevas. Veja só, pior do que na era de Lutero e Wesley, na era do cavalo preto. Veja só, quando a negrura tomou conta da terra, tudo ali. E agora, se nós analisar e ver, irmão, esse tema é terrível. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Veja, Alfa e Ômega, isto é o primeiro e o último. Ó, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. Que maravilha, né? Glória a Deus, quando todos aqueles que realmente podem ter os olhos abertos para ver essas coisas. Irmãos, e por estar no tempo final, na área de terra, quando tudo está se acabando, antes que Deus traga o juízo na terra, Deus sempre envia um porta-voz. Deus sempre dá mais uma chance para o povo. Gente, não faça isso. Não vá por esse caminho. Olha, rejeite isso. Venha para a palavra de Deus. Mas muitos, infelizmente, parece que vê tudo contrário essas coisas. 3 coisas aconteceram antes da aparição de Jesus. Amém? Amém? Nós entendemos isso. Agora eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui. Aqui agora. Não perca isso. Está vendo? Agora note. A palavra diz aqui, em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas. Note. 2 versículos. Do 13 ao 16. Note aí. É do versículo 13 ao 16, né? Há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele mesmo, apareça. Amém? Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido. Amém? Uma voz. Aleluia. E uma trombeta. Alarido, voz e trombeta. Amém? Leiamos isso agora, vejamos se isso está certo. Porque o mesmo Senhor, aleluia, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É o mesmo, não é 3 deuses. É o mesmo Senhor. Amém? Então, que tipo de intérprete você tem? Quando as pessoas lêem a mensagem, não conseguem compreender. Quando vê o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, eles rejeitam e ainda saem criticando disso. Mas eu pergunto na mensagem, Deus ser próprio intérprete, aqui o profeta falando, né? Ele também, quem faria Jesus chamado Cristo? Está aqui, ele diz assim, 26 de janeiro de 1964. Então, que tipo de intérprete você tem? É uma pergunta. O mesmo tipo que Eva teve, o diabo. Vocês pouco falam de Deus e o coração mostra, a boca fala, mas o coração é totalmente contrário a Deus. Então, que tipo de intérprete você tem? O mesmo tipo que Eva teve, o diabo. Ele tentou interpretar a palavra para Eva. Ele disse, isso é certo, e aquilo é certo, mas certamente é certo. O que diz? Isso é certo. Não me importa o que pareça aos outros. Veja só, quando Deus disse que vai acontecer, vai ser deste modo. Ainda que parece que é contrário a todo entendimento eclesiástico, a todo entendimento religioso, a todo movimento igrejeiro que tem para fora. Mas se Deus falou daquele jeito,
vai ser, e não cabe a mim, não cabe a ninguém interpretar o programa de Deus. Porque Deus é um cumpridor de profecias. Aleluias. Glória a Deus. Você usaria o intérprete de Eva. Veja só, ó pessoa pecaminosa, como poderia você fazer isso? Sim, Senhor, eles tinham intérprete de Eva, que interpretou para Eva. Ah, não tem problema não. Deus só tem o coração. O que importa é trazer todo mundo para a igreja. E fica ali de qualquer maneira, veja só, sem a divina revelação de Deus. E vai de cabo a rabo, e pecado da igreja e tudo mais. As mulheres não mudam, homem não muda. Deus não quer a igreja assim. Mas o profeta aqui é um profeta sob inspiração. Senhores, queríamos ver a Jesus. Diz assim, parágrafo 31, lembre-se, eu nunca preguei nada em inspiração em minha vida que eu tive que voltar atrás. Como eu fiz, agora tem muitos aí interpretando e tentando caçar falhas no profeta, fazendo o profeta mentir sobre tal coisa. Irmãos, não nos cabe, não cabe a nós fazer nada. Ai de nós colocar a mão no ungido de Deus. Amém? Vamos deixar como está. Agora, a palavra de Deus está aí. Agora, se as pessoas não querem aceitar, isso é problema deles. Veja só, como eu fiz a respeito dos altares outro dia, e coisas mais, você sabe, semente da serpente, ou qualquer coisa quanto à visão, deixa alguém vir e derrubar isso com a palavra de Deus, né? E não tem cabimento, não vai conseguir. Porque está tudo inspirado por Deus. Se Deus falou, inclusive quando Deus chama o seu homem, quando Deus já tem ele predestinado para aquilo, por Deus, e ele fará o que Deus pôr na boca dele. Amém? Deus sempre fala para os seus profetas o que o povo precisa ouvir. O problema é que nós queremos só ouvir agradinhos, tapinhas nas costas, né? Como um bebezinho pegado dos colos, assim, para lá e para cá. Acha que Deus tinha que fazer isso com você, senão você não permanece na igreja, senão você não é crente. Não é assim não, meus irmãos. Mas o que foi dito acontecerá. Amém? Coisas que hão de ser. 5 de dezembro de 1965. Glória a Deus. Se conhecêssemos a palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. E do que conhecem, diz que sabe, não sei o quê, e tenta explicar a Deus, tenta falar onde o profeta não diz, corta a mensagem de Mombrana, faz emenda com outras coisas e vira aquele angu. Veja bem, mas se conhecêssemos a palavra de Deus, nós não saberíamos onde estamos vivendo. Nós saberíamos, melhor dizendo, onde estamos vivendo. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós vemos o que temos passado. E o livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Suas obras através das eras que estavam totalmente no livro do Apocalipse. Então suas promessas que estão por vir. Você sabe que tem muitas coisas para cumprir aí. Depois da ressurreição, no período de 30 e 40 dias, quando a noiva, em suma, receberá realmente o infundimento completo do Espírito Santo, para dar fé de rapto, que já está na mensagem hoje. O profeta diz, a fé de rapto está na mensagem, mas será que eu consigo ter fé em tudo, mesmo que eu não vi acontecer ainda? Aí é que está o problema. Muitas pessoas olham só para o lado de cá. Você tem que crer, irmão, para toda a eternidade, não só para os seus dias. Está bom hoje para mim, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela corta para entrar e corta para sair. Amém? É uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá também. Deus é um Deus poderoso. Então, todas as suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra sem isto ser confirmado. Toda palavra que ele diz tem que vir a acontecer, senão ele não é Deus. Amém? Lógico, vai acontecer no tempo certo para vir. Amém? Mas se aqui não cumprir, então não pode ser Deus. Mas nós queremos um Deus que cumpre seus compromissos. O homem não cumpre. Talvez o pastor não cumpre. O mestre também não cumpre, mas Deus cumpre. Amém? Ele está procurando vidas que cumpram os seus compromissos também, como cristãos verdadeiros, numa crença genuína.
posicionado na palavra, e quando o irmão ou a irmã está posicionado na palavra, ouvinte, não existe demônio suficiente no inferno que vem tentar tirar dele. Pode até fazer no cerco, pode fazer o que quiser, pelejar contra ele, mas ele manterá como assim diz o Senhor. Ela manterá como assim diz o Senhor. O diabo pode vir e com tanta personificação e tentar pegar partes da palavra, pegar partes da Bíblia, parte da mensagem, como aconteceu em Mateus 4:8. Que o diabo pegou a própria escritura lá em Salmos e citou para Jesus. Mas ele diz, mas também está escrito. Amém? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Toda a palavra, não é só aquilo que me agrada, não é só aquilo que me dá apoio, mas tudo que está na palavra é para os filhos e para a filha de Deus. Amém? Então nós sabemos que coisas vão ser, o profeta diz no parágrafo 19. Ontem à noite, falando lá em Uma, para os homens e cristãos de negócios, eu falei no assunto do rápido. Agora, aquele pode ter sido um estranho assunto para falar entre um banquete, mas quase todos lá eram cristãos. E esta é a maneira que é, veja bem, em campanhas como essas. Glória a Deus. Eu, em uma igreja, eu poderia dizer, agora, quantos de vocês são cristãos? Provavelmente, né, cada mão levantaria. Você é um cristão. Agora, veja então, se somos cristãos, eu penso que deveríamos ser amavelmente informados do que há de vir. Esse negócio de ficar escondendo do povo a verdade, isso não é certo. Então nós temos que trazer para o povo o que há de acontecer, o que há de vir, o que já está na palavra prometida para nós. O que nós não devemos é falar algo que não está na palavra, que Deus não mandou falar, que o profeta não deixou para ninguém interpretar o que está no futuro. Mas aquilo que está na palavra, amém? Nós devemos observar isso. Então veja, nós simplesmente não temos que conjecturar sobre isso. Somos informadores do que será, veja bem, do nosso destino. Você sabe, irmãos, só vai para o inferno quem quer. Quem rejeita Jesus vai ter seu galardão, né? o seu pago. Mas aquele que realmente obedece a Deus, esse aí vai estar certo de Deus. Veja só, então temos sempre advertência. Aí o profeta diz na mensagem, tentando fazer o serviço para Deus sem ser da sua vontade, para 188, ele diz assim, este era Moisés falando de Israel. Depois de ser indicado por Deus, através da coluna de fogo, ele sabia que ele é aprovado para ser servo de Deus, para liderá-los para fora. E antes deles saírem à terra, veja que coisa, saírem para a terra, antes deles entrarem, Moisés diz, agora, as palavras que eu vos tenho falado, glória a Deus, chamo os céus e a terra para testemunhar contra vós. Amém? Veja só como é tremendo. Se você acrescentar uma coisa a isso, ou tirar uma palavra disso, você não ficará na terra onde o Senhor te tem dado. Não vai ficar. Com essas pessoas que andam tirando de Deus, ou colocando coisas que não era para ter colocado lá. É para deixar do jeito que está. Aleluia. Não busque interpretação. Aleluia. Busque o Espírito de Deus para fazer você compreender, porque os discípulos caminhavam com Jesus, viam as maravilhas, viam os prodígios e tudo mais. Mas eles não tinham entendimento aberto. A Bíblia diz um dia que Jesus, depois de falar para eles, a Bíblia diz assim, então eles abriu o entendimento para compreender as Escrituras, mas não caminhavam com Deus, Jesus. Não estava vendo Jesus indo para cá e vendo tantas coisas maravilhosas acontecendo? E infelizmente, meus ouvintes, muitas pessoas são assim. Eles ouvem, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade de Deus, por isso se enredam tudo. Aí o primeiro momento que surgir lá, veja só, ele corre para lá. Aí o outro surge lá mais barulhento, ele vai para lá, porque não tem estrutura. Mas quando Deus revela para você, mostra para você a palavra, então você está crente em Deus, amém? Então o profeta diz, não tire, aleluia, veja só, não tire, coloque as suas próprias ideias nisso, você apenas diga o que está dito nas fitas.
o que está dito na mensagem da hora. Não diga nada mais, nada menos do que o que está escrito na palavra do Senhor. Não diga nada, nada mais, nada menos do que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Então, se o profeta de Deus falou para nós, toda a responsabilidade está sobre o profeta de Deus. E se você vê essa indicação, vê que ele é de Deus, por que não crer em Deus através do seu profeta que enviou para nos ajudar a entender o programa de Deus? Por que duvidar? Por que cochear dois pensamentos quando nós não temos outra escolha? Sabemos que realmente é por aí. É por aí. Deus não tem um outro caminho. O caminho de Deus para a salvação agora é a Bíblia Sagrada, cumprindo em todos os requisitos da palavra até chegar em nossos dias. Mas o que o homem faz? Ele vai olhar para trás, por um espelho retrovisor, vai ver o que Deus fez lá no passado, e estão preocupados demais, e fazem estudo, e cálculo e tudo mais. Às vezes não vão lá fora, mas faz. Do que as coisas vão acontecer para o futuro, mas ignora, não quer saber do que Deus está fazendo agora. Eles não querem saber disso, né? Mas o profeta diz, então não faça nada, você apenas diga o que está dito nas fitas. Você apenas faça exatamente o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não acrescente isto. Se Deus mandou, se até Jesus mandou, eu não posso tirar a ordem dele. Se o profeta deu um mandamento para nós, nós temos que observar, viver o mandamento. Não é falar, mas esse profeta estava equivocado porque ele falou isso. Isso não, irmãos. Não podemos conjecturar. Amém? Então a noiva é a palavra original. A noiva vai tornar a própria palavra. Assim como você recebe a palavra, você vai se tornando a própria palavra. Vocês são cartas lidas e escritas por todos. A mensagem obra-prima, 102. O profeta diz assim, meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento se ele tirou dele a criação original para fazer a noiva para ele. Ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Amém? Ele tirou uma parte da criação original e fez a sua noiva. Aleluia! Glória a Deus. Então, se ele era a palavra que deve ser a noiva, também deve ser a palavra, porque é o mesmo atributo. Aleluia! Ela tem que ser a palavra original. O Deus vivo na palavra. Agora, como você diz que é a da noiva e você rejeita a palavra da qual você é atributo da palavra, não tem cabimento, não tem lógica alguém dizer que, mas é assim, não adianta. Os filhos de Deus não discutem com a palavra, eles ficam quietos e procuram ver aonde tem falhado para se ajustar, se alinhar através da palavra. Amém? O Deus vivo na palavra. E ele está vivendo na sua noiva, na sua igreja, nesse tempo que estamos vivendo. E não adianta, irmãos, caçar outro bem, não, porque Deus sempre trabalha através da sua palavra. E se você acha que a Bíblia não tem valor, se você acha que a mensagem a voz do profeta não tem valor, você está enganado. Um dia você ouvirá as vozes do seu ouvido clamando, mesmo às vezes sem chances de salvação, mas você vai ter que ouvir junto. Amém? Mas o profeta vem-nos na mensagem dos últimos dias dizendo assim, falsos mestres, escutando essas fitas, todos esses anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês ficam em seus escritórios, e sabem que é verdade por causa de suas diferenças denominacionais. Vocês as resistem e falam às suas pessoas que elas não são assim. Veja só, ai de vós, o seu tempo está perto. Mas para que isso? Mas para que aquilo? Irmãos, todo verdadeiro crente em Deus, ele ama ouvir de Deus, ele ama ouvir a palavra de Deus, está em prontidão para aprender mais de Deus. Como que eu posso aprender mais de Deus se eu não para ouvir a voz de Deus? Como que eu vou fazer se realmente, como que eu vou crescer no Senhor se eu não parar para ouvir a voz de Deus? Ai de nós, irmãos. Ai de nós, irmãs. Ai de nós, ouvintes. Em vez de ficar achando a cabeça, pronto, explodir os miolos aí, com coisas banais, com pensamentos humanos, vamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Vamos ouvir a voz de Deus.
vamos meditar, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ler a mensagem do profeta. E isso é para nós, é para a igreja noiva. Isso não é para aprender, para debate, para brigar, para mostrar que sabe mais do que o outro, em movimentos por aí. Não é isso. Deus está agora fazendo uma especificação. Aleluia. Deus está entrando na semente eleita e manifestando já o que está dentro dela. Amém? Que é o penhor, que é a palavra, aquela fagulha segurando. Ali, desde que quando você crê, Deus já está segurando isso. Então o profeta disse que esse tipo de gente que faz isso, saiba disso, o tempo está perto, tá? Você vai continuando. Uma hora você tem que parar com isso. Amém? Uma hora Deus vai pôr um basta nisso tudo. E não adianta querer reclamar com Deus não, porque naquele dia lá, né, Jesus falou assim, que muitos chegaram naquele dia, ó Senhor, nós precisamos de demônio, nós fizemos maravilha. Outros vão dizer, Senhor, eu preguei a mensagem do Irmão Branco, ô Senhor, não sei o que, a minha igreja tinha tantos membros. Irmãos, é duro ter que ouvir aquilo, hein? Afastar-vos de mim, praticante de iniquidade. Amém? Porque é complicado, mas nós sabemos que Deus realmente está trabalhando e valorizando a semente eleita. Toda semente que o Pai, a planta que meu Pai não plantou, né? Meu Pai não plantou, será arrancada. Amém? Toda planta que não é de Deus. Mas os verdadeiros crentes estão observando, e vendo esclarecido pela profecia. E os verdadeiros crentes nesta palavra, os quais aceitam desta forma, creram nela. Amém? E com paciência esperam pela vinda, por sua vinda, né? Pelas suas promessas profetizadas. Se o irmão Brana falou algo que ainda vai acontecer, quem é eu para falar que não? Quem é eu? Então nós temos que ficar com o que foi dito, irmãos. Se Deus pensou, o profeta falou, resolve o assunto. Eu não tenho que conjecturar e ir atrás de achar estudo de alguém que fala que não ama a mensagem, que nem me foi convertido para vez, ouvir essas pessoas aí, todos aí, na quanta fé, para falar contra a mensagem. Nós não devemos fazer isso. Amém? E com paciência eu espero pelas suas promessas profetizadas, cada uma delas ser manifestada em sua era. Cada crente tem observado isto. Cada crente que tem estado nas pontas dos dedos, observando, é para eles que isto é revelado. Não é para quem corre, né? É para quem quer, mas para quem Deus se compadece. Se Deus te mostrou para você, meu irmão, minha irmã, dê graças a Deus. Não fique caçando aí, dando ouvido a espíritos enganadores aí, descrentes, para fazer você descrer da palavra de Deus. Não faça isso. Creia no que Deus tem dito para nós. O verdadeiro crente está convencido de que isso é verdade. E quando a pessoa está convencida, não existe ninguém que vai tirar aquilo dele mais. Pode falar o que quiser. Pode ofender, pode xingar, pode falar que não presta, pode falar que é do diabo, mas se Deus revelou para você que isso é verdadeiro, então você sabe que você deve ficar com isso. Amém? Então veja aqui, 3 classes de crente. Agora, lá estava um crente, porque ele viu isso, ele creu nisso. Amém? Você viu, você crê, está em você, e o diabo não lhe toca, o diabo não lhe rouba. Aleluia! Entra ano e sai ano, dia e sai dia, se Deus revelou que ele está lá. Glória a Deus, estamos plenamente convencidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para esse dia. Você está convencido disso? Não tem oitava era, não tem oitavo mensageiro, não tem outro profeta acima de Lombrana, não existe. Profeta dispensacional é Lombrana, aleluia. Mas Deus tem sua maneira de trabalhar, você tem que acompanhar o mover de Deus. Na Bíblia Sagrada, o mover de Deus também, no ministério de Lombrana. Não ficar conjecturando sobre essas coisas. Veja, aquele era um verdadeiro crente. O verdadeiro crente não discute com Deus. O verdadeiro crente, ainda que retalha ele em si, mas ele realmente continua crente. É assim que ele quer, cada dia mais ser purgado, ser purificado para estar diante de Deus. Amém? Agora, 3 deveres para estudar a palavra. Cristo é o mistério em sua própria palavra. Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora vocês devem interpretar mal a palavra. Bem, você não deve, melhor dizendo. Agora você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que ela diz. E acabou. Ela significa simplesmente o que ela diz. Ela não precisa de nenhum intérprete.
E você não deve aplicar a palavra de nenhuma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. Aleluias. Glória a Deus. Se fizermos qualquer coisa, e se fizermos qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. É por isso que tem gente batendo cabeça para lá e para cá. Veja só, vamos lá num lugar e falar uma coisa. Vai em outro lugar, vai outra coisa. E assim na mensagem também. Como o pregador afirmou uma vez, né? Eles fizeram da mensagem uma coisa de retalho. Aí tem um grupo lá de Beltrano que está certo, o outro também de Cicrano está certo, o outro de não sei quem está certo. Irmãos, certo é o Espírito Santo na via correta de Deus. Na revelação direta de Deus, certo é o Espírito Santo. Não argumente ninguém. Faça a prova da palavra de Deus. Veja se está lá. Veja só, não pela interpretação humana, mesmo que esteja escrito, e a pessoa interpreta como quer, mas temos um profeta evidente para isso. Amém? Deus enviou uma mensagem agora. Então você vê a confusão aí na Bíblia, tudo mostrando aí que entra num caos aí, porque não tem revelação, não tem Deus, né? Mas eu creio que Deus é maravilhoso. Deus em carne, hoje. Volte a vista para Jesus, 29 de dezembro de 63. 296 é o parágrafo. Mas foi prometido nos últimos dias que, como o anjo de Deus estava habitando no corpo humano, que subiu pouco antes de Sodoma ser queimada, veja só, e ele se assentou com suas costas voltadas para a tenda. Onde Sara estava? Ele disse a Abraão, o que ela estava pensando na tenda? Veja só, Deus em carne humana, usando roupas humanas. Alguém fala, mas Deus é o Espírito. Não, ele comeu lá com Abraão, debaixo dos cavalos de mãe. Como que o Espírito come? Amém? Então veja só, usando roupas humanas. Esta é a única maneira pela qual Deus pôde fazer isso hoje. E quando ele, veja, entra em sua carne, veja, mostrando que Deus seria manifesto em carne humana. Deus está caminhando em dois pés hoje. Deus está através dos seus filhos, irmãos, das suas filhas. Sim, muitas pessoas que creem em Deus hoje estão vivendo uma vida justa diante de Deus. O mundo é que não vê isso, e muitos chamados de crentes não vê isso. Mas é a hora de nós abrir os olhos e ver que somos filhos de Deus. Somos eleitos, predestinados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em nome de Jesus Cristo. Queremos sempre desejar que você seja abençoado por Deus, tá bom? Nosso muito obrigado, nós vamos parando por aqui. Se tem alguém doente, enfermo, receba a sua cura, sua libertação, Pai Celestial. Abençoe cada irmão, cada irmã que está enfermo, aflito, doente, necessitado. Cada pedido de oração, toque ali, cure as enfermidades, liberta, Senhor. Colocamos em tuas mãos, seja o que for que os teus filhos, as tuas filhas que creem em ti precisam. Ó Deus, está tudo consumado já, lá na cruz do Calvário. Receba cada irmão, cada irmã, a sua cura, a sua libertação, a paz, a alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Temos algumas pessoas na conexão. Tatiana Norberto, Vandex Santos, Santos Sueli, Isabel Gonçalves, tá bom? O meu muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. É um privilégio muito grande poder sempre contar com a vossa paciência em nos ouvir aqui. E sabemos que amanhã, Deus permitindo, quinta-feira, nós estaremos ali no tabernáculo com o culto amanhã também. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, todos aqueles que realmente têm dado assim o voto a Jesus, né? Tem aceitado Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Estou deixando o louvor aqui para já encerrar. Meu muito obrigado, boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a minha fortaleza é meu escudo forte na minha fraqueza.
Deus tira todos os espinhos da estrada. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo, e sem ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Com sua mão ele guia todo dia, nas águas fortes seguindo a vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão ele me guia todo dia, nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente dele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo, e sem ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Com sua mão ele me guia todo dia, nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão ele me guia todo dia, nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo.